especial das obrigações de entrega de coisa certa e coisa incerta. Hoje nós falaremos, portanto, do procedimento executivo das obrigações de fazer e não fazer. São duas coisas distintas, né? Uma coisa é um fazer, outra coisa é o não fazer. E nós vamos analisar aqui. O procedimento ele é padronizado, segue o procedimento que nós já vimos na aula anterior, de modo que vai ficar bastante facilitado. Vamos começar pelo procedimento da obrigação de fazer. E aí, eu nem lembro como é que eu coloquei na aula passada, os senhores façam as devidas adaptações. Aqui ele até puxa, deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui como é que eu botei. Foi item 1, item 2, sei lá. Ó, não estou achando não, os senhores façam a devida adaptação aí no caderno dos senhores, na planilha, sei lá, no Word, onde vocês estão copiando. Vou botar aqui, ó, item 2, como se fosse o segundo procedimento. Obrigação de fazer. Vou até apagar ali em cima, peraí. Vou apagar para ficar bonitinho. Para quem chegar eventualmente depois. Item 2. Procedimento executivo da obrigação de fazer. Procedimento executivo da obrigação de fazer. Item 2.1. Título executivo extrajudicial. Foi o que nós combinamos que seria assim. Então, dentro desse título executivo extrajudicial, primeiro ato do procedimento. Esse procedimento ele fica ali, artigos 815. Começa no 815, vai até o 821. Então, é tiro curto, rapidinho. Eu vou complementar aí. Artigos 815/821. Primeiro ato do procedimento. Vai ver como é que a gente vai mais rápido aqui. Petição inicial mais título executivo extrajudicial, artigo 798. O que significa isso? Por que nós estamos diante de uma petição inicial? Porque é o ato que dá início ao procedimento. Nós estamos falando de um processo autônomo de... Fala, Rafael. Nós estamos falando de um processo autônomo de execução. A jurisdição é inerte, deve ser provocada, deve ser iniciada por meio de uma petição inicial. Tá aí, petição inicial, que pede a tutela executiva. Já estou mandando brasa já, Rafael. Aí vem lá. Tá, você está me lembrando. Obrigação de entrega de coisa, mas aí eu não sei se eu botei item do procedimento. Então, lá foi item 1, entrega de coisa, 1.1, tá? Beleza, Rafael? E aqui agora item 2, é o segundo procedimento. Aí cada um faz a organização própria aí. Ferro na boneca. E aí por que tem o título executivo extrajudicial? É um documento indispensável da demanda, por conta do princípio da formalidade, de que nós já falamos aqui em várias oportunidades. Segundo ato do procedimento é a citação do executado para cumprir a obrigação, nesse caso é um fazer, no prazo que conste do título executivo extrajudicial ou naquele que o juiz fixar, artigo que acabamos de falar, 815, sob pena de incidir multa, artigo 814. Vai aparecer para os senhores aí. Deixa eu só ver se tem algum erro crasso. Não, tinha. Não é 8915, é 815. Vou ler. Item 2, segundo item do procedimento. Citação do executado. Por que nós teremos citação? Porque é uma nova relação jurídica processual. Não há uma continuidade de um processo já em curso. Nós tivemos uma petição inicial,
do autor, do exequente, do demandante, que deu início ao processo executivo. E teremos a citação do executado, porque ele não integra a relação processual ainda. Vejam o artigo 238. Citação é o ato por meio do qual são convocados o réu ou o executado para integrar a relação jurídica processual. É a hipótese aqui. E ele é citado para quê? Para cumprir a obrigação. O que significa esse cumprir a obrigação ali? A natureza concreta da execução, a efetividade da execução. Ele até pode se defender. Aqui a defesa não é o foco principal. A execução gira em torno da satisfação da obrigação, como nós já falamos também. E aqui a obrigação é um fazer. Qual prazo? No prazo que constar no título executivo extrajudicial. Essa é a preferência. Por quê? Porque as obrigações de fazer podem ser das mais variadas possíveis. Obrigação de fazer, eu sempre dou como exemplo, pintar uma parede, nem um dia não demora. E pintar um Maracanã, alguns meses vai demorar. Então, a depender da natureza, da complexidade dessa prestação, o título executivo, pela vontade das partes, é que vai definir. Agora, não tendo no título executivo, o juiz vai fixar. O que muda em relação ao procedimento anterior? No procedimento anterior era em 15 dias. Eu falei para os senhores, são 4 procedimentos. São 4 prazos diferentes. Lá atrás foi 15 dias. Aqui qual é o prazo? Título executivo. Na sua omissão, no que o juiz fixar. No próximo procedimento, que nós veremos hoje ainda, obrigação de não fazer, no que o juiz fixar. E na obrigação de pagar quantia, prazo de 3 dias. Aqui, então, nós estamos no segundo procedimento. Qual é o prazo? Preferencialmente, o que consta do título executivo. Se não tiver nada, aquele que o juiz fixar. Não é 8.915 o artigo, é evidente que não. O 9 foi equivocadamente. Artigo 815. Sob pena de multa. Multa como uma medida coercitiva de tentar pressionar o devedor, o executado, a cumprir a prestação. O juiz, quando deferir o despacho que determina a citação, já vai colocar lá. Ok? Terceiro ato do procedimento é a postura do réu. Aqui vai depender da postura do demandado. Acabei de dar aula de processo civil, estou com o réu na cabeça. Postura do executado. Então, em primeiro lugar, se ele cumprir a obrigação, cumprida a obrigação, isso vai equivaler à extinção do processo, que permanece. Igual ao outro procedimento, vai ficar igual nos outros também. Segunda opção. Se a obrigação for descumprida, artigo 816. Sendo a obrigação descumprida, primeira consequência. Eu nem sei como é que eu boto mais aqui. Tá, item 1, item 2. Primeira consequência. Incide a multa fixada no despacho. Incide a multa fixada no despacho inicial. Segunda consequência, vai aparecer tudo para os senhores aí, tá? O exequente deve optar. Primeira opção, deve optar entre perdas e danos ou busca do resultado prático equivalente. RPE, resultado prático equivalente. Vamos lá, vou explicar. Se o réu cumprir a prestação, acabou o processo. O processo serve para isso, para cumprir a prestação. Agora, caso ele... Estou gravando a aula, Yara. Estou gravando, vou disponibilizar para os senhores, tá? Não estou gravando aqui no aplicativo de vocês, da TIM. Eu sempre esqueço que tem isso. Agora, nem sei se vale a pena começar agora. Eu estou gravando na minha máquina aqui,
para não dar incompatibilidade, aí ele funciona perfeitamente, eu coloco lá no YouTube para vocês e mando o link, tá? Não sendo cumprida a obrigação, o processo deve prosseguir, porque o processo executivo ele é de natureza concreta e ele tem a finalidade de satisfazer a obrigação. Então, não sendo cumprida voluntariamente a obrigação, vai acontecer o quê? Se a obrigação for descumprida, em primeiro lugar, incide multa. Qual multa? Aquela multa que o juiz fixou lá atrás. Então, aí depende se é multa mensal, se é multa anual, se é multa por hora, se é multa por dia. Mais comum é multa diária. E o valor varia. Nós falaremos da multa a seguir. A multa que eventualmente incidir, então o cara tinha que cumprir em 30 dias, porque está fixado no título. Ou porque o juiz fixou. Pintar o Maracanã em 90 dias. Ele conclui em 120 dias. Passou 30. Aí se o juiz fixou multa diária de R$1.000, ele deve 30 mil. E aí ele deve 30 mil, ou ele paga voluntariamente, ou vai prosseguir pela execução de pagar quantia. Ok? E além disso, o exequente deve escolher o que ele quer. Como é que ele quer que seja satisfeita a obrigação? Ele continua querendo a obrigação de fazer? Então, ele tinha que receber um quadro, não recebeu. Ele quer forçar o camarada a pintar o quadro, ou ele quer o valor equivalente em dinheiro, a perdas e danos. A conversão, portanto, da obrigação de fazer em obrigação de pagar. Nós vimos isso na última aula também. Isso não se dá de modo automático, como era no código anterior. Agora, o credor tem que requerer. Ele pode falar, agora quem não quer sou eu, tomei ranço desse camarada. Agora eu quero o equivalente em dinheiro. Pode? Pode. Isso é conversão em perdas e danos. Ele optando pela conversão em perdas e danos, vai ter ali uma liquidação incidente, que é para definir o valor, e vai prosseguir pela obrigação de pagar. Vejam que está bem parecido com o que nós falamos no procedimento anterior. É uma estrutura básica. O que tem aqui de peculiar é quando o exequente, o credor, ele exige o resultado prático equivalente. Por que se fala em resultado prático equivalente? Porque nem sempre vai ser a própria prestação. Lá na execução da obrigação de entrega de coisa, o Estado vai atrás da coisa, né? Mandado de busca e apreensão, mandado de emissão, a depender se a coisa é móvel ou imóvel. Porque aí se você tem que entregar o medicamento tal, você pode ir atrás, você vai encontrar o medicamento tal. Tem a precisão ali. Agora, obrigação de fazer, qual é o problema que nós temos aqui? O pintor está lá, o devedor está lá, e ele fala que ele não vai pintar de modo nenhum. Será que nós podemos ter uma tutela executiva no sentido de coagir o camarada a pintar? Veja, coação não é a coação da multa, não. A multa está lá. Eu estou falando coação para torturar o camarada para ele pintar? Pode falar que vai prender ele se ele não pintar? Não tem. Então, quando a obrigação de fazer demanda uma atitude do devedor, o Estado fica meio de mãos atadas. Por isso que o procedimento já traz logo para o exequente o seguinte, ó, não tem como forçar o camarada muito não, você não quer perdas e danos? Vem aqui, citei, o cara não cumprir, se ele não quiser cumprir, não vai cumprir. Aí o aspecto pecuniário é uma outra questão, mas o judiciário não pode, o juiz não pode mandar o cara cumprir na marra. Claro que ele vai tentar forçar, botar a espada no pescoço do cara, né? A espada da justiça, botando multa, botando qualquer medida coercitiva, mandamental, subrogatória, indutória. Mas se o cara for ruim, não quiser cumprir, não tem o que fazer, fica de mãos atadas. E o que é o resultado prático equivalente? É um resultado que, do ponto de vista prático, ao fim e ao cabo, não é o mesmo, mas é equivalente. Então, o que é o resultado prático equivalente de um quadro pintado? É um outro quadro, que também vai ser pintado, mas não por aquele devedor. Você não pode forçar o camarada a cumprir na marra. O resultado prático equivalente nessa hipótese vai ser, portanto, a prestação do fazer por um terceiro. E como é que se dá esse resultado prático equivalente? Olha a loucura. Olha o que o legislador foi capaz de imaginar. O que é o resultado prático equivalente? Como eu disse, você nomeia um terceiro para que o terceiro preste o serviço, sob as despesas, sob as custas do devedor. Mas olha só que loucura. O exequente tem que adiantar as custas. Então vamos lá. O exequente contratou a pintura de uma parede.
A Cândido Mendes contratou a pintura de uma parede da sala aí, bem no período das férias. O cara não foi pintar, entrou-se com a ação. Citou o cara, apresentou o título, citou o cara para o cara pintar, no prazo fixado no título, estava lá fixado 5 dias. O cara não cumpriu em 5 dias. A Cândido vai ter que optar. Ou resultado prático equivalente, ou forçar um outro a pintar. E como é que se dá para forçar o outro a pintar? Vai ter ali um edital, vai aparecer os interessados, ou a própria parte traz os interessados. E o cara vai cobrar o valor. O terceiro, que é um outro pintor, claro que não vai trabalhar de graça. Ele vai cobrar um valor. O valor que qualquer um cobraria perante o juízo é o mesmo que cobraria na loja dele? Evidentemente que não. Você trabalhar perante o juiz cheio de burocracia é muito mais custoso para todo mundo. Então o cara, a Cândido já pagou ali para ter a parede das salas todas pintadas, sei lá, 50 mil reais. Vai nomear um terceiro. O valor de mercado é esse, 50 mil reais. É possível que alguém cobre 45 para pegar o serviço? É. É possível que outros cobrem 65 porque valoriza mais o seu serviço? É. O que esse cara vai oferecer em juízo? 50 mil valor de mercado, ele vai cobrar uns 100 mil. Por quê? Porque ter o juiz no pescoço é um saco. Se ele pega vários processos, vários serviços para dar conta, e atrasa um ou outro aqui, é a relação dele com a parte. Ele vai poder atrasar o do juiz? Não. Então passa a ser um serviço prioritário. Tudo que envolve o Estado, por exemplo, contratação de respirador, vocês estão vendo aí agora, 3 vezes o valor. Tudo que envolve o Estado, até pela burocracia inerente, é mais caro. Então a pergunta que se faz é o seguinte: quem vai ter que arcar com esse custo? O cara cobrou 100 mil para pintar. Quem vai arcar com esse custo é o devedor, é o executado. Mas quem adianta? Cuidado, arcar é uma coisa, responsabilidade pelo pagamento. Mas quem que vai adiantar? Quem adianta é a Cândido Mendes. Já pagou por um serviço que não foi prestado, agora vai pagar o dobro, o triplo, para o camarada prestar em juízo. Percebam o seguinte, isso é uma possibilidade. Mas qual o advogado que escolheria isso? Porque ele pode pedir a conversão em perdas e danos no processo, em face daquele pintor originário, que é o executado, e por fora contratar aquele mesmo camarada para pintar pelo valor de mercado. Isso não faz sentido. Essa previsão, citar um conceito de resultado para... O nome é intuitivo, Roberta. É um resultado que é obtido pela atuação de um terceiro. O que é resultado prático preciso? É a pintura pelo próprio devedor. Resultado prático equivalente é o fazer, a obrigação de fazer. Meu exemplo aqui é a pintura. Por um terceiro, por um outro pintor qualquer. Aí optou-se pelo resultado prático equivalente, ao invés das perdas e danos. Aí o exequente tem que adiantar a quantia. O cara cobrou 100 mil no meu exemplo, né? A Cândido foi lá e depositou os 100 mil em juízo. O pintor 2, que é o do resultado prático equivalente, levantou, nada, Roberto, levantou os 100 mil e vai cumprir. Cumpriu o fazer, beleza? Beleza. E agora vai acontecer o quê? Agora prossegue o processo para pegar do devedor originário, do pintor 1 que não cumpriu, os 150 mil. Os 50 mil que ele recebeu e não cumpriu, se ele já tiver recebido antecipadamente, e os 100 mil que a Cândido teve que antecipar pro pintor 2. Então, esse resultado prático equivalente, do jeito que era no código anterior e o código atual manteve, não faz sentido nenhum. Não faz sentido porque a Cândido poderia dar continuidade, o exequente pode dar continuidade ao processo pelas perdas e danos. Todo mundo escolhe perdas e danos. Aí você vai converter o valor ali, que vai ser 50 mil que ele recebeu, mais eventuais atualizações. Você vai em juízo, vai converter o processo de execução de fazer em execução de pagar quantia. Qual quantia? A perdas e danos, eventual multa que tenha incidido, vai fazer um cálculo no processo e você converte a obrigação de fazer, que não deu certo, você não pode forçar o cara a pintar, em obrigação de pagar. E aí, por fora, mercado, relação de mercado, você contrata um outro para pintar. É isso. Agora, percebam bem, lembra que no procedimento anterior tinha uma brincadeira, uma graçola lá, da entrega de coisa certa ou incerta? O procedimento da entrega de coisa certa era 1,
procedimento da coisa incerta, ele era um pouquinho maior, porque tem tal da concentração. O autor na petição inicial, o réu, o executado quando vai entregar a coisa. Aqui, nós temos que também trabalhar com direito civil. A obrigação de fazer pode ser fungível ou infungível. Não é isso? O que é a obrigação de fazer fungível? É aquela que admite a prestação por um terceiro. Então, o que eu falei aqui até agora de resultado prático equivalente, o exequente pode optar, ou já converte logo em grana para buscar, todo mundo faz isso, ou a opção que não faz sentido nenhum pelo resultado prático equivalente, na verdade é em se tratando de obrigação de fazer fungível, substituível, na qual pode ser pintada por um terceiro. Não tem um cara que é um grafiteiro e tal de cobra? Bem, outro dia eu vi uma matéria, um cara foi contratado, pagou 5 milhões para ele pintar um muro. Ele não pinta. Tem como nomear um outro qualquer? Não, aí é a obrigação de fazer infungível. Você contrata o show da Ivete Sangalo. A Ivete não vai falar que vai mandar, sei lá, a Ludmilla para tomar banho de piscina. É a mesma coisa? Não. Então, tem obrigação de fazer fungível e tem obrigação de fazer infungível. Se a obrigação de fazer é infungível, no sentido de que ela é insubstituível, você vai ter como fazer o resultado prático equivalente? Não tem como fazer o resultado prático equivalente. Então, as obrigações de fazer de natureza infungíveis, o que acontece? Não tem opção do exequente em ou converter em perdas e danos ou buscar o resultado prático equivalente. Sendo a obrigação de fazer infungível, portanto, sendo descumprida a obrigação, vai incidir a multa e vai virar perdas e danos para seguir pela obrigação de pagar. Ok? Então, cita o camarada, petição inicial, o camarada é citado para cumprir a prestação no prazo fixado no título ou no prazo que o juiz fixar, sob pena de incidir multa. Ele cumpriu, acabou. Ele não cumpriu, vai incidir a multa. O exequente vai poder escolher em se tratando de obrigação de fazer fungível. Ele vai poder escolher em perdas e danos, que é o mais comum, ou o tal do RPE, resultado prático equivalente. Sendo obrigação de fazer infungível, cumpriu, está cumprido. Não cumpriu, não tem opção. Vai incidir multa fixada e automaticamente as perdas e danos, porque não tem a possibilidade do resultado prático equivalente. Ok? Esse é o procedimento da obrigação de fazer pelo título executivo extrajudicial. Vamos já aproveitar aqui, acabamos de falar, estamos com um tempo um pouco mais corrido, porque eu tratei lá inicialmente da recuperação judicial da Cândido. Vamos já aqui ganhar tempo e vamos ver o item 3.1. O que é o item 3? O terceiro procedimento é o procedimento executivo da obrigação de não fazer. Esse é o 3. Nós vimos só o 2.1. Agora vamos ver o 3.1. O 3.1 é o procedimento executivo da obrigação de não fazer. Você acrescenta aí título executivo extrajudicial. Ok? Como é que se passa a sequência dos atos? Aí eu vou até copiar e colar aqui. Ó. Primeiro ato do procedimento. Petição inicial, acompanhada de título executivo extrajudicial. O senhor já sabe, né? Petição inicial, porque é o primeiro ato do procedimento, não pode começar de ofício. Título executivo extrajudicial, pelo princípio da formalidade, requisito específico, blá, 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 tudo mais. Ok? Ok. Segundo ato do procedimento. Citação, aí eu vou fazer adaptação aqui, tá? Citação do executado para cumprir a obrigação. Isto é sempre. Vou manter. No prazo que o juiz fixar. No prazo que o juiz fixar. Artigo, vou corrigir.
822, deixa eu ver aqui. Isso, 822. No prazo que o juiz fixar, 822, sob pena de multa. Também artigo 822. Presta atenção. Segundo ato do procedimento. Citação do executado. O que temos para falar sobre isso? Mesmo de sempre. Citação, porque é uma nova relação jurídica processual. Artigo 200. Agora até me fugiu. 218 e 219. O executado não faz parte ainda. O processo acabou de começar, do exequente, petição inicial, foi para o juiz que deferiu. Então, citação do executado. Para quê? Como sempre, para cumprir a obrigação. Por que cumprir a obrigação? Porque a execução é concreta. A finalidade da execução é a satisfação da obrigação. A lógica aqui se inverte. Lá na tutela cognitiva, o réu é ouvido para depois pensar o que fazer. O juiz tranquiliza o réu. Olha, em geral, eu só vou proferir uma decisão te ouvindo antes, devido ao processo legal. Então aqui vamos conversar. Abstrato. Aqui na tutela executiva é pé na porta, é concreto. O cara já é citado para cumprir a obrigação. E qual é a obrigação? É a obrigação de não fazer. Só que, veja, alguém é citado para cumprir o não fazer? A obrigação de não fazer, os senhores têm que entender uma curiosidade, se é que já não viram isso na aula de Direito Civil. A obrigação de não fazer não admite inadimplemento. Porque o não fazer, ele já nasce cumprido. Eu celebro um título executivo extrajudicial, contrato assinado por 2 testemunhas, reconhecido em cartório, blá. Estabelecendo a obrigação de não derrubar o muro do meu vizinho. Eu assinei lá no cartório o título. Eu já estou cumprindo a prestação. Porque eu já não estou derrubando o muro. Eu estabeleço com os senhores uma obrigação, declaração unilateral de vontade de não falar inglês. Eu acabei de celebrar. Que vincula o celebrante. E eu acabei de cumprir. Eu estou cumprindo até agora. Eu continuo cumprindo. Enquanto eu ficar falando a língua portuguesa, eu estou cumprindo. A obrigação de não fazer, ela tem essa peculiaridade. Ela já nasce cumprida. Na verdade, quando você vai a juízo para fazer valer o não fazer, é por quê? É porque foi feito. Então tem essa, cuidado, tem essa peculiaridade. Então o executado, ele é citado para quê? Não é para não fazer. Ele é citado para desfazer o que ele não deveria ter feito, ok? Então ele é citado para um desfazimento. Qual é o drama aqui? O desfazimento é um fazer, né? Então, do ponto de vista prático, eu celebrei a obrigação de não derrubar o muro. Eu derrubei o muro. Eu vou ser citado para quê? Para construir o muro. Mas isso é um desfazimento da merda que eu fiz. Em bom português é isso. Então, eu sou citado para desfazer. Em qual prazo? No prazo que o juiz fixar. No prazo assinalado pelo juiz. Esse é o terceiro procedimento. Tudo permanece igual até aqui, só muda a obrigação e muda o prazo. Prazo para entrega de coisa, 15 dias. Prazo para fazer o que consta do título ou o que o juiz fixar na omissão do título. Prazo da obrigação de não fazer, no prazo que o juiz fixar. Por quê, meus amigos? Por conta dessa característica que eu falei para os senhores. A obrigação de fazer, a obrigação de não fazer, ela já nasce cumprida. Então eu não vou celebrar uma obrigação de não derrubar o muro em 5 dias. Como assim? Não faz sentido, lógico, é não derrubar. A obrigação de não fazer, ela é ela é instantânea. Ok? Sob pena de multa, como todos. Para forçar o pagamento. Para forçar o cumprimento do desfazimento. Como está escrito ali para os senhores. Aí, terceira etapa do procedimento, como sempre. A terceira etapa depende da postura do executado. Primeira opção. Cumprida a obrigação, extinção do processo. Eu vou até botar aqui um cumprida a obrigação, vou botar entre parênteses, desfeito o ato. Desfeito o ato. Extinção do processo. Qual é a outra opção?
A primeira opção é o cumprimento da obrigação. A segunda opção é o descumprimento da obrigação. Então, se a obrigação for descumprida, artigo 823. Em primeiro lugar, incide a multa fixada no despacho inicial. Em segundo lugar, o exequente, olha aqui, vai mudar um pouquinho, tem direito a perdas e danos. Lá em cima era ou, lembra? Ou um ou outro. Aqui embaixo é e. Perdas e danos e busca pelo resultado prático equivalente. Isso mudou. Na obrigação de fazer, você pode escolher ou perdas e danos ou resultado prático equivalente para que um terceiro faça em seu lugar, em se tratando de um fazer fungível. Aqui na obrigação de não fazer, está no 823. Incide a multa, perdas e danos e resultado prático equivalente. O que é resultado prático equivalente? A mesma coisa. Aqui o cumprimento da obrigação de não fazer não é um fazer, que é o desfazimento. É desfazer aquilo que não deveria ter sido feito. O que é a tutela executiva convencional? Eu celebrei a obrigação de não derrubar um muro. Eu vou lá e subo o muro para desfazer o que eu não deveria ter feito, no prazo que o juiz vai fixar. Ok? Se eu me recusar a fazer, pode ser contratado um terceiro, para que o terceiro faça as minhas custas, eu sou o executado, mas o meu exequente vai ter que antecipar o dinheiro no processo. Que também não faz, mesma lógica, também não faz sentido. Mas olha só, atenção aqui. A obrigação de entrega de coisa varia, diria o filósofo, varia se a coisa é certa ou incerta. A obrigação de fazer muda o procedimento, não vai ter opção, vai ter opção ou não vai ter opção, a depender se o fazer é fungível ou infungível. Ok? E a obrigação de não fazer, senhores? Diz aí pra mim. A obrigação de não fazer comporta a classificação? Entrega de coisa, certo ou incerto. Fazer, fungível ou infungível. E o não fazer? Ouviram falar da classificação da obrigação de não fazer? Tem divisão. A obrigação de não fazer pode ser, em primeiro lugar, instantânea ou permanente. Já ouviram falar disso? Eu dei 2 exemplos. Um exemplo é de cada, de forma proposital. Obrigação de não fazer instantânea é aquela na qual o descumprimento da obrigação dura um instante, uma fração de segundo, de modo que é impossível o desfazimento. Olha como é que isso é importante. O camarada é citado para desfazer no prazo que o juiz fixar. Mas a obrigação de não fazer, ela pode ser de um jeito que não admita retorno ao status quo ante, que não admita o desfazimento. Por quê? Porque eu tinha uma obrigação de não fazer, eu fiz e não tem como voltar atrás. Do you understand? Do you understand? All right? Hey guys. Are you here? Yes. Did you remember? I understand. Yes. Senhores se lembram que eu celebrei uma obrigação, uma declaração unilateral de vontade, na qual eu me comprometi a não falar inglês? Durante 30 segundos aqui, eu proferi algumas palavras arranhando o meu inglês. Ok? Eu cumpri a obrigação ou eu já descumpri?
já descumpri. Eu pergunto para os senhores, é possível retornar no tempo, tirando a máquina do futuro, o carro do futuro lá, que eu não sou muito bom de filme, mas eu vi com a minha mulher e com minha filhinha mais nova, De Volta para o Futuro, a trilogia. É possível que eu retorne no tempo para que não profira mais as palavras em inglês? DeLorean, aí, Rafael. É possível? Não, não é possível. Eu já descumpri a prestação. Eu celebrei, eu pactuei uma avença que eu não ia falar inglês, eu já falei inglês e beijo nas crianças. E agora vai sobrar o quê? Vai sobrar só as perdas e danos. Se eu tivesse lá dito que eu ia dar para cada um dos senhores um beijo no rosto, se eu tivesse falado inglês, agora os senhores estariam desesperados. Porque se fossem a juízo para cumprir, seria só para pedir um beijo no rosto. Porque não tinha como voltar atrás. Eu celebrei um abraço apertado quando acabar esse período tenebroso. Descumpri. Agora o resto o quê? Será que vocês vão ter duas coisas para fazer? Vão pedir a prestação mais resultado prático equivalente? Qual resultado prático equivalente? Eu já falei e não admite desfazimento. Então percebam isso. Cada uma das obrigações tem as graçolas lá, tem as suas classificações. Esse exemplo de falar inglês, evidentemente que ele é de brincadeira, para dar uma fluência na aula aqui. Agora, quer ver um exemplo muito bom e comum de acontecer, especialmente no direito empresarial? O dever de sigilo. Fórmulas. A fórmula da Coca virou até música. Ninguém sabe. E quem sabe não conta para ninguém. Por que não conta para ninguém? Porque está previsto em contrato que vai perder todo o patrimônio de todas as gerações se revelar. O dever de sigilo. Veja, imagina que um fofoqueiro irrevertido, daqueles que não conseguem guardar, celebra uma obrigação qualquer. Se eu revelar aqui a fórmula, eu vou pagar alguns milhões. Assina, entra no elevador e conta para o assessorista. Entra no táxi e conta para o taxista. Ele não consegue guardar. E aí, fazer o quê? Tem como voltar atrás e pedir para aquelas pessoas esquecerem o que ouviram? Não tem como. É o tipo de obrigação que é uma obrigação de não fazer instantânea. Fez, deu merda. Não admite desfazimento. Vai sobrar o quê? Indenização, perdas e danos. Ok? E a obrigação de não fazer permanente? Eu pactuei que eu não ia derrubar um muro. Derrubei. Derrubei quando? Agora. Tem 10 minutos. Olha lá para fora. Tá derrubado. Amanhã. Tá derrubado. Porque o dano se protrai. O fazer que eu não deveria ter feito, ele não é instantâneo, tipo a minha palavra que saiu, já não tô mais falando inglês. Quando celebrei a avença lá atrás, declaração unilateral de vontade, eu já comecei cumprindo, porque eu falei em português. Arranhei um ou outro inglês aqui, descumpri e voltei a cumprir. Porque o desfazimento foi momentâneo, foi instantâneo. Derrubei o muro no começo da aula. Agora, continua derrubado, porque a minha obrigação de não fazer foi violada de modo permanente. Qual é a obrigação de não fazer permanente? É aquela que admite desfazimento. É só botar a merda do muro lá de volta. E aí, se eu não quiser fazer, escolhe-se um terceiro, resultado prático equivalente. Não muda nada. Ok? Então, esse é o procedimento da obrigação de não fazer. Vejam que todas elas são muito parecidas. O que muda, meus amigos? Presta atenção. A estrutura básica é uma só. Petição inicial, citação para cumprir, muda o prazo. Muda o cumprir, porque muda a obrigação, e muda o prazo. No prazo, aí varia, né? No prazo que é variado. Se o executado cumprir, acabou o processo. Se o executado não cumprir, vai incidir a multa e aí tem as opções. Cada caso é um caso. Na obrigação de entrega de coisa, expede-se mandado de busca e apreensão ou de emissão na posse. Na obrigação de fazer, o camarada deve escolher ou perdas e danos ou resultado prático equivalente. Na obrigação de não fazer, as duas coisas. Perdas e danos e resultado prático equivalente. Agora, a depender da obrigação, lá na entrega de coisa, se é certa ou se incerta, tem uma variação no procedimento. Fazer, se é fungível ou infungível, tem uma variação no procedimento. Não fazer, se é instantâneo ou... Ih, ficou mudo geral?
Alô? Ou voltaram a ouvir? Alguém na reunião? Voltei. Voltou? Ó, apareceu uma mensagem ali em cima que alguém ativou um mudo. Alguém fez uma graçola. Voltou, né? Algum engraçadinho aí, ou foi sem querer ou foi engraçadinho. Eu não fico olhando pra tela, não. Eu fico olhando pro chat, vocês que me avisaram ali. Então eu dizia que o procedimento é igual. Não sei onde que vocês ouviram. O procedimento é igual, é padronizado. Petição inicial mais o título. Isso não muda. Citação do executado. Isso não muda. Ele é citado para cumprir a obrigação. Isso não muda. O que muda é o tipo de obrigação. É uma entrega de coisa, é um fazer, é um não fazer. Ele tem que cumprir um certo prazo. Isso muda. 3 obrigações, 3 prazos diferentes. 15 dias na primeira, entrega de coisa. O que constar do título executivo extrajudicial ou que o juiz fixar, obrigação de fazer. No que o juiz fixar, obrigação de não fazer. Sob pena de multa. Isso não muda. O juiz pode sempre definir multa. Terceiro item, depende da postura do executado. Se o executado cumprir a obrigação, sempre acabou o processo. O processo serve para isso, para cumprir a obrigação. Não cumprida a obrigação, incide multa, em todos os casos. Se o juiz fixou multa, incide a multa. E aí depois muda. Muda assim, tem uma variação. Na obrigação de entrega de coisa, expede-se um mandado de busca e apreensão ou de emissão na posse, a depender se é coisa móvel ou imóvel. Porque ali é para entregar a coisa, vai atrás da coisa. Na obrigação de fazer, o exequente pode escolher ou perdas e danos, que é o mais comum, ou o resultado prático equivalente, que não faz sentido nenhum, é muito burocratizado. Escolha de um terceiro para cumprir o fazer. Na obrigação de não fazer, muda de ou para e. Então é perda, além da multa, né, em todos os casos, perdas e danos e resultado prático equivalente. Agora, cada uma dessas obrigações, entrega de coisa, fazer e não fazer, tem classificações que vai alterar o procedimento. Então, se a coisa é incerta, se a coisa é certa, é o procedimento que eu falei. Se a coisa é incerta, entra um ato ali novo, que é o da concentração, que é a escolha. Aí depende quem deve escolher e tal, a aula passada. Na obrigação de fazer, o procedimento que eu falei é em se tratando de uma obrigação de fazer fungível, para ter a opção do resultado prático equivalente. Sendo a obrigação de fazer infungível, nenhum terceiro pode prestar, ela é insubstituível. Então, na verdade, não tem a opção, só resta perdas e danos. Obrigação de não fazer, depende se ela é uma obrigação de não fazer instantânea ou permanente. Sendo permanente, admite desfazimento, o exequente vai ter direito às perdas e danos, mais o desfazimento. Sendo uma obrigação de fazer instantânea, que não admite desfazimento, só resta perdas e danos. Então, é esse tipo de coisa que vocês têm que saber. O que muda, portanto? O tipo da obrigação, muda o prazo e muda a consequência do inadimplemento. Ok? Uma pena aqui, se sente falta em especial, dói ainda mais, o quadro branco. Porque aqui fica fácil de você, fica mais fácil de ver quando estamos na lousa. Os senhores se lembram como é que era antigamente? Vai chegar o dia que vai ser assim, né? Olha, meu filho, quando eu comecei a dar aula, há 30 anos atrás, havia uma sala que as pessoas se encontravam. Não era olhando para o monitor e para a câmera, não. As pessoas sentavam numa cadeira, tinha uma lousa branca. Já pensou? Agora é o seguinte, o que falta para encerrar a aula? Item 2.1. Peraí que eu tenho que marcar aqui. Item 2.1, 2.2, 2.2 e 3.2. O que significa esse 2.2 e 3.2? Procedimento executivo das obrigações de fazer 2.2 e não fazer 3.2 por título executivo judicial. Tal do processo sincrético,
fase executiva, que é o cumprimento de sentença dessas obrigações. Ok? É igual. Aqui o procedimento é um só. O código trata de uma mesma maneira, tá? Ou fazer ou não fazer, até porque o não fazer gera um desfazimento. É cumprido por um fazer. Então, ó, primeiro item do procedimento. Impulso oficial ou requerimento executivo. O que nós temos para falar sobre isso? Nós vimos lá no começo da aula anterior que pelo artigo 513, parágrafo 1º, então, 513, parágrafo 1º e 536. O 513, parágrafo 1º, deixa claro que você precisa de requerimento executivo de forma imprescindível na obrigação de pagar quantia. De modo que, numa leitura a contrário senso, os outros procedimentos da entrega de coisa, como vimos na aula passada, da obrigação de fazer e da de não fazer, como estamos vendo agora, não precisa de requerimento. Não, veja, não é que não pode ter o requerimento. É só para dizer que o juiz pode começar de ofício. Juiz começar de ofício significa impulso oficial. Tudo aquilo que o juiz pode fazer de ofício, a parte pode pedir. Então, quando o código diz que na obrigação de entrega de coisa, na obrigação de fazer e na obrigação de não fazer, o juiz pode dar início de ofício, imagine se o juiz comeu mosca e não começou. Pois bem, aí pode o exequente pedir. Mas não é imprescindível que ele peça, tá? O processo pode, a fase executiva do processo sincrético, as obrigações de entrega de coisa, fazer e não fazer, podem ser iniciadas automaticamente, de ofício, por impulso oficial, dá no mesmo. Segundo ato do procedimento. A intimação do devedor para cumprir a obrigação no prazo fixado no título, né? Mas qual é o título aqui? Título executivo judicial, o lato sensu é a sentença para cumprir a obrigação no prazo fixado no título, 513, parágrafo 2º. Nós vimos que sem intimação do devedor não tem prazo fluindo, não se conta prazo. Uma coisa é começar de ofício, outra coisa é você desconsiderar a exigência de intimação. 513, parágrafo 2º é claro, e nós ficamos a primeira parte da aula passada ganhando tempo, investindo tempo, né? Dá um passo atrás para dar na frente aqui. Remeto aos senhores ao que nós falamos na aula passada, as hipóteses de lá de intimações do devedor. Na pessoa do advogado, até 1 ano, de 1 ano para frente, tem que intimar a pessoa da parte. Ok? Ok. Item 3. Adivinha o item 3? Depende da postura do executado. Bem parecido, né? Depende da postura do executado. Primeira hipótese. Cumprida a obrigação, gera a extinção do processo. Cumprida a obrigação, gera a extinção do processo. Item B. Descumprida a obrigação, vai ter essas consequências aqui. Primeira consequência, incide multa, que fixou lá na sentença, ou qualquer outra medida indutiva, qualquer outra medida indutiva, subrogatória ou mandamental, fixada na sentença. Só para a gente não ficar com a ideia de que é sempre necessariamente a multa, tá? A multa é a mais comum, mas veja, o juiz pode... Os senhores já devem ter ouvido falar aí, ó, apreensão de CNH, proibição de participar de licitação. Essa eu acho maravilhosa, cara. Acho maravilhosa. Obrigação de fazer. Tem que terminar de entregar a escola. Que houve uma licitação, contratou a empresa para cumprir.
A empresa está pendente de entregar. Só que essa mesma empresa participa de outras licitações. O que o juiz pode fazer no processo que o município é o autor para cumprir aquela obrigação? Pô, essa empresa não termina a obra que eu contratei ela para terminar. Faz o seguinte, excelência, proíbe ela de participar de outra licitação. Rapidinho cumpre. Não é multa. É uma medida coercitiva também, né? Mas que serve nesse contexto de forçar o camarada a cumprir. Nem tudo é multa. Na prática, os senhores verão 99% de multa. Então vai incidir multa se ela foi fixada. Se o que foi fixado é qualquer outro tipo de medida, incide ela ou uma ou outra ou as duas. Aí depende do caso concreto. Segunda consequência. O juiz pode modificar a multa fixada, evidentemente, e o descumprimento injustificado acarreta, como nós já vimos, multa, uma outra multa, multa por litigância de má fé e crime de desobediência. Descumprir decisão judicial porque é brabo, porque é ruim, agora passou a ser uma hipótese de tipo penal. Vejam o 536, parágrafo 3º. Com essa coercitividade toda, conseguiu o desfazimento, acabou o processo. Pode eventualmente ter um resíduo ali de multa para executar, pela fase de cumprimento de sentença na obrigação de pagar quantia, que nós veremos na próxima aula. Ou não conseguiu fazer, a parte pede a conversão em perdas e danos a qualquer momento. E aí vai ser o valor convertido em perdas e danos, que vai ser fixado, mais multa eventualmente incidente, mais multa de litigância. Aí você vai somando uma a outra. E se não consegue cumprir o fazer, você determina, portanto, a conversão em perdas e danos. Ok? Já que nós estamos com esse tempinho, conseguimos compensar a perda de tempo que nós tivemos no começo, vamos falar da multa. Tá? Multa está lá no artigo 537. Falei que a gente ia terminar os procedimentos todos e ia falar da multa de uma vez no final, porque o próximo procedimento, é o que falta, é a obrigação de pagar quantia. E aí, na obrigação de pagar quantia, já vai ter incidido multa pelo descumprimento da anterior. Olha o que diz o 537. Tá aí o 537. A multa independe de requerimento da parte. Pode ser aplicada de ofício. E poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução. O juiz já pode ter fixado lá ou pode dar conta da necessidade no curso da execução. Desde que seja suficiente e compatível com a obrigação. O que significa isso? A multa tem que ser no exato sentido. A multa não pode ser irrisória, de modo que o executado vai cagar e andar para ela, literalmente dizendo. E a multa não pode ser também ultrajante. A multa não pode ser excessiva. Imagina, impor para um professor que deve cumprir a obrigação de fazer, de entregar a prova, em 48 horas, sob pena de multa de R$1,5 milhão. Aí o cara não consegue cumprir em 48 horas. Já descumpriu. E vai incidir multa de R$1,5 milhão, sei lá, por dia. Que adianta dar um tiro de canhão? Porque se o cara descumpriu uma vez, ele não vai conseguir pagar R$1,5 milhão nunca. Mesmo que ele faz? Então agora eu vou cumprir nunca. Porque também se eu ficar devendo R$1,5 milhão ou 150 milhões, eu não vou cumprir mesmo. Eu não vou conseguir pagar. Então quando a multa é alta demais, ela gera um efeito nefasto, na verdade. Que ela não serve de nada como medida coercitiva. A respeito e a propósito, uma das hipóteses que o STJ admite a reversão do título, a reversão da multa incidente, é quando ela é excessiva. Então nem adianta. Porque, na verdade, as partes, muitas das vezes, deixam acumular multa para bater lá no STJ e mandar baixar.
Aí depois de 5 anos incidindo multa, aquilo vira um bolo de 1,5 milhão, 2 milhões, né? É que o STJ diz, isso é excessivo e abaixa. Então essa é uma dificuldade prática que é necessário que o juiz observe. Deve ser, então, suficiente e compatível com a obrigação. Outra, você não vai determinar a multa de 1,5 milhão de reais para a obrigação de entregar uma bala juquinha. Você pode pensar nisso na obrigação de fornecer um respirador para manter a pessoa viva. Então depende de um critério de proporcionalidade, evidentemente. Aqui. Você não vai fixar multa de pagar R$1 na obrigação de fechar Niemeyer. Por exemplo, não faz sentido. Quando é aquela ideia do crime compensa, né? Depende do benefício que aquela conduta vai ter para o executado, você vai aumentando mais ou menos a depender do nível da obrigação a ser cumprida. E deve ser determinado um prazo razoável para o cumprimento do preceito, tá? Então, a multa, meus amigos, ela se insere no contexto do 139, inciso 4º do CPC, de que nós já falamos. O juiz pode determinar todo tipo de medida subrogatória, mandamental, indutiva, coercitiva para o cumprimento da obrigação. A decisão do juiz tem que ser cumprida. E a multa tem esse contexto de valer como uma medida coercitiva destinada, portanto, a forçar o pagamento. Essa é a lógica. Nós falamos aqui, execução indireta, execução por coerção. Não precisa de requerimento, pode ser fixada de ofício, pode ser fixada em qualquer procedimento, a qualquer momento. Tem essa ideia de suficiência e compatibilidade do qual nós falamos aqui. O juiz pode modificar, assim como ele pode fixar, ele também pode modificar a qualquer momento a periodicidade ou o valor da multa. Só tem uma controvérsia, uma questão em relação à modificação da multa retroativamente. Então vejam, parágrafo 1º. Já encaminhando para o final, tá, meus amigos? O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor da multa ou a sua periodicidade, a multa vincenda. Poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, ou seja, a multa por vencer. De modo que a multa que já se venceu já incorpora o patrimônio jurídico da parte contrária, da parte beneficiária da multa. Tá? Havia uma divergência no código anterior se o juiz podia modificar dali para frente ou se podia modificar desde o começo da obrigação lá atrás. Então o executado já não cumpriu, tem 5 anos, o juiz modifica dizendo que vai passar a incidir uma multa única de R$100. Pô, e aqui incidiu? Então não valeu de nada? Prevalecia o entendimento que não podia ser feito isso. Aí o legislador foi e disse, não pode. Se ele quiser multar, se ele quiser falar que não vai incidir mais multa, não vai mais incidir daqui para frente. Se ele quiser baixar de 100 mil para R$500, se ele quiser mudar de diária para mensal, é daqui em diante. O que já incidiu, já incidiu. Tem uma natureza constitutiva, portanto, essa mudança dali para frente. Não é... Tá aí, meu amor, é 537. Tá, Yasmin? 537. Vimos o caput, agora estamos no parágrafo 1º do 537 mesmo. Então, dali para frente. Acontece que o STJ não segue muito isso, não. O STJ zoneia tudo, mexe em tudo, com base na tese do enriquecimento sem causa. Veja, tem que ter cuidado com essa tese do STJ, porque quando ele diz que o executado não cumpriu por 3 anos, e aí a obrigação é de entrega, sei lá, de uma cama, sei lá, de uma unidade imobiliária. E, o Yasmin, o meu chat também tá uma merda hoje, tá ruim. Tá gerando confusão mesmo. É para entregar, para cumprir uma prestação qualquer uma, medicamento, ó. E o cara não cumpre há 3 meses. E aí foi fixada lá uma multa diária de R$1.000. 3 meses, R$90.000. O que isso eu sei, já ouvi de gestores de grandes escritórios de advocacia, que advogam para grandes empresas. Qual é a estrutura, qual é a lógica deles? Eles pedem para o cara cumprir. Então, sei lá, de restabelecer um plano na Vivo. A prestação é essa, mas a multa diária é de R$1.000.
que eles ligam pro cara e falam, tem que cumprir isso aí, só vai pagar multa diária de R$1.000. Passou muito tempo, a lógica se inverte, eles falam assim, não, agora não cumpre. Não cumpre. Melhor não cumprir. Estratégia processual, não cumprir. Tá maluco? Como assim? A gente tem o fiador lá do STJ. Ele vai abaixar. Então, se a gente for lá pedir para abaixar agora em 3 meses, R$90 mil, ele vai mandar ficar. Então, agora que já não cumpriu em 3 meses, faz o seguinte, espera passar 1, 2 anos aí. Se o exequente não fizer nada, a gente espera passar um tempinho. Quando bater ali em R$500 mil, a gente vai no STJ que eles baixam. E baixa mesmo, com essa tese do enriquecimento sem causa. Então acaba que inverte o fiel da balança. Inverte a lógica. O professor Alexandre Câmara definiu, como de costume, com precisão. Sabe o que o STJ faz? Black Friday do judiciário. Black Friday. Então, se você não cumprir em 1 mês, 2 meses, depende do caso, faz o seguinte, espera uns 5 anos aí, vem em mim, STJ, que eu baixo para R$15 mil. Veja, você não demorou esse tempo todo, já está em 500 mil, fica tranquilo, eu vou baixar para R$10 mil, 5.500. Não faz sentido não. Isso é Black Friday do judiciário. Para acabar, parágrafo 2º. O valor da multa será devido ao exequente. No projeto do CPC, tentaram jogar isso para o Estado. Aí prevaleceu, o Estado fosse o destinatário. Então não cumpriu a multa, aí o STJ não ia mandar baixar, né? Ia mandar pagar 500 mil para o Estado. Mas não, é para o exequente, tá? E aí, a multa incide imediatamente, a partir do descumprimento, só que vai para o exequente, né? Beleza, mas ele só bota no bolso, ele só pode levantar depois do trânsito em julgado. Porque enquanto for cabendo o recurso, pode ser que a última decisão do recurso venha reverter tudo. E aí, se ficar consignado pela decisão do recurso que não tem que cumprir a obrigação, como é que vai o executado ter que pagar uma quantia a título de multa porque ele não cumpriu o que ele veio a ganhar no final? Então, a execução pode ir atrás desse dinheiro, eventualmente o valor a título de multa, tá lá, R$90 mil. O Estado vai lá e penhora, deixa na conta judiciária, é do exequente, se tiver o trânsito em julgado e realmente não tiver reversão nenhuma da decisão. Agora, se houver reversão, o executado levanta aquele dinheiro a título de multa. Ok? Acho que é isso. Mais importante é isso, na verdade mais importante, nós vimos tudo sobre multa. Está finalizado então. Próxima aula, nós veremos o procedimento executivo da obrigação de pagar quantia, cash. Ok? Beleza? Tranquilo? Todos ouviram? E a P2? P2 saiu ontem uma portaria do MEC estendendo até o dia 15 de junho, né? De modo... Dia 15 não, né? Dia 12 de junho, que é por 30 dias. Então, provavelmente, o semestre vai ser todo virtual, tá, senhores? Não tenho informação nenhuma da instituição, estou falando de orelhada com os senhores, achismo meu. Eu acho que vai ser o semestre todo nesse contexto aqui, até porque eu acho que esse período de Covid realmente vai ser ali até a meiuca do ano. No segundo semestre que a gente vai começar a se reestruturar. Agora, a P2 eu sinceramente não pensei. Eu sei que não vai ser. Não, prova não vai ser. Porque prova para mim é quando você fica aqui um período para fazer. Isso é prova. Vai ser trabalho. Porque eu vou passar e vou dar um tempo para vocês fazerem. Só que não vai ser esse tipo de trabalho. Eu provavelmente vou montar um caso concreto, vou botar lá no Sigu, vou mandar no grupo, sei lá, por várias formas eu vou criar 2, 3, 4, 5 casos concretos, vou distribuir aleatoriamente para os alunos, vou falar, alunos tais fazem o caso 1, alunos tais fazem o caso 2, e aí vocês vão ter um prazozinho, uma semana provavelmente para fazer, tá? Estou corrigindo provas, trabalhos de outro campo, então eu estou envolto com isso, tá? Provavelmente na partir da semana que vem, quando eu terminar de corrigir, é que eu vou ter cabeça para pensar o que fazer. Falta aí 1 mês ainda para a prova, tá? Então beleza, pessoal, é isso. Estamos aqui, ó, em 80% da disciplina já ministrada, vai dar para levar com o pé nas costas isso aí.
Falta um procedimento, que é a obrigação de pagar quantia, os procedimentos especiais. É verdade que a obrigação de pagar o procedimento é maior, tá? Não vai, a gente viu 2 procedimentos, vamos ver os 4 procedimentos na aula de hoje, né? Fazer título judicial e extrajudicial, não fazer título judicial e extrajudicial. Na obrigação de pagar não vai ser assim. Vamos ficar umas 2 aulas aí para entender, para finalizar ela. 2 ou 3 aulas e fica a última aula para tratar de procedimentos especiais, tá bom? Então é isso, galera. Um abraço. Eu não gravei essa aula aqui no Teams. Não sei se alguém colocou para gravar aí, um colega até me chamou a atenção, mas na próxima vez me lembro do começo que eu boto. Mas de qualquer maneira eu gravei aqui na minha máquina, vou disponibilizar no Sigu o link, vou disponibilizar no grupo lá para os senhores o link, e os senhores não vão ter prejuízo nenhum de qualquer maneira, tá? Galera, é isso. Um abraço, fica com Deus aí, boa noite.